E aí, em termos de custo, né, esse sistema de IA, ele custa de 30% a 70% menos que o time de pré-vendas e marketing, o que vai fazer com que esse custo ele cresça ou não. É a quantidade de tokens, né, o consumo de IA que nós teremos, né? Então, quando a gente usa... Pode falar, Alexandre. Você falou algo aí que me chamou a atenção. Você vai gerar, né, em vez de 10, você vai gerar 50 reuniões para esse pessoal que faz o fechamento, né? Então, você vai aumentar bastante o número de reuniões, mas em termos de qualidade, você diz que há melhoria na qualidade, né? Porque aumentar o número de reuniões que também não tem qualidade, você sobrecarregou os caras e ainda por cima pode ser que vai piorar ao invés de melhorar, né? Como você Sim, vê isso aí? ótima pergunta, Alexandre. Esse novo sistema de IA, a gente sai da visão de somente ter nome, telefone, e-mail e CNPJ do lead para analisar os sinais de intenção de agendamento e os sinais de intenção de compra, tá? Então, eu vou dar um exemplo na prática. Eu tenho um cliente que ele trabalha com um projeto de energia solar. E ele só descobria que o cliente dele não tinha crédito para fazer o financiamento na etapa de negociação do contrato. Então, o lead passava por todo o funil de prospecção ou de anúncio, fazia a reunião, o vendedor fazia a proposta. Quando chegava lá para ver se ele tinha crédito para financiar as placas solares, não dava aprovado. Então, ele perdia todo o trabalho porque não tinha mais o que fazer, porque aquele lead não tinha dinheiro, 500 mil reais, por exemplo, para financiar as próprias placas. O que nós fizemos? A gente fez um sistema de IA que identifica alguns sinais antes desse lead passar no processo comercial. Quais deles? Primeiro, uma análise de score e rating bancário para entender se realmente esse lead tem a capacidade para adquirir algum tipo de financiamento, tá? Tudo isso baseado em informações públicas e dentro da LGPD, tá? Não é pesquisa na internet, é acessando uma API específica, né? No caso, o Sistema Financeiro do Brasil, mas é possível. Com isso, a gente começou a dar notas, score, para cada lead. Então, esse lead tem um score alto, então ele pode seguir no processo comercial. Esse lead tem um score mais baixo, então a gente pode impactar de outra maneira, oferecer um produto mais barato ou alguma outra coisa, tá? Então, a ideia, Alexandre, não é só aumentar o volume, e sim também não perder a personalização e aumentar a qualidade, tá? Saindo dessa análise de só dados e agora para uma análise de sinais, tá? E aí, cada modelo de negócio, cada processo, cada produto, cada serviço, cada perfil de cliente ideal, que é o ICP que a gente fala, vai ter um sinal diferente, tá? Eu já tenho clientes, por exemplo, que analisa se a empresa recebeu investimento nos últimos anos. Tem outro sinal, por exemplo, que, no meu caso, né, eu analiso empresas que estão contratando pré-vendedores no LinkedIn. Se a empresa tem lá vaga em aberto de pré-vendedor, opa, eu subentendo que ela está crescendo. Então, eu já faço uma prospecção direta nela nesse sentido, tá? Ok, Então, essa seria a ideia, tá, Carol? ok, obrigado. Legal. Então é isso, tá, pessoal? Então, o único custo variável que vocês vão ter aqui nesse sistema de A é a quantidade de tokens, créditos que vocês podem consumir das empresas, tá? Quando eu falo empresas, é OpenAI, Anthropic, Grok, DeepSeek, Gemini, que todas elas detêm do LLM, é o quê? É um data center enorme que eles têm lá, que eles cobram por token, né, por crédito, que eles te dão acesso a uma API e você conecta essa API no teu sistema de IA para poder customizar soluções, tá? Seria basicamente isso. E aí, LLM é texto, né, tudo que for texto, pode ter TTS também, que é quando a gente transforma texto em áudio, ou STT, quando a gente transforma o áudio em texto de novo, tá? Então, por exemplo, Adriana, aquela solução de IA que você viu de ligação, né? A gente cria um prompt, que é um guia para a IA seguir, e ao vivo a IA transforma esse prompt de texto em áudio, e quando o lead fala, a IA transforma o áudio do lead em texto para interpretar. Tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí é o LLM, STT e TTS que a gente fala, tá? Pessoal, até aqui, tranquilo, muito técnico essas informações, vocês conseguiram enxergar de maneira prática como seria isso de vocês? Me deem feedback. Desculpa.
Não, pode falar, Alexandre, isso, depois eu... Não, por favor, pode falar. Eu gosto muito dessa ideia, eu já venho pensando em construir algo nesse sentido aqui dentro da minha marca. E aí, pegando a fala do colega Alexandre também, eu vejo que muitas vezes esse nível de consciência do cliente, do potencial cliente, ele pode ser menor em relação ao sistema de IA, mas a gente consegue trabalhar com diferentes funis, né? E aí o sistema de IA ele consegue ser muito mais focado. Por exemplo, nós estamos aqui aumentando o nosso nível de consciência sobre o seu trabalho. E isso foi feito não com um funil comercial, eu não estou aqui com o seu closer, eu estou aqui com você aumentando o nível de consciência. E às vezes isso pode ser muito interessante, especialmente para a minha empresa, por exemplo. Eu vejo que com esse sistema eu consigo, por exemplo, levar um webinário meu semanal também, para aumentar o nível de consciência antes de abrir essa reunião de agendamentos para os closers. Então, eu vejo que você consegue, com isso, trabalhar diferentes funis sem perder a qualidade desses funis. E aí, os clientes que têm o melhor, no caso, como você falou, Matheus, eu achei bem interessante também, o score desse avatar, e aí não só o score financeiro, né, mas o score segmentado em diferentes frentes. Ele pode ser o score financeiro, ele pode ser o score de faturamento, de objetivo, entre outras coisas, para entender o quanto esse lead está quente e é potencial cliente seu ou não, e dependendo desse score, ele pode ser jogado para um funil comercial ou para outro, né? Não necessariamente primeiro fechamento. Então, eu acho que é muito interessante também nesse sentido de você ter diferentes funis e não perder a qualidade desses funis. E aí, mesmo com cliente frio, você consegue esquentar esse cliente, com cliente quente você chega direto para um fechamento, para o cliente mais ou menos ali você consegue trabalhar de uma outra forma. Então, acho que eu vejo muito esse potencial também, tudo isso que você está mostrando. Então, gosto bastante dessa nova estrutura. Legal, maravilha. Não, para mim está tranquilo. Eu fui esclarecendo as dúvidas à medida que foi aparecendo, né? E aí o que resta saber agora é como é que esse conjunto de mecanismos tecnológicos aí de IA vão operar e como é que você materializa isso daí? Legal, maravilha. Antes de eu mostrar, Adriana, quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Não, na verdade, o pessoal já falou tudo, o meu pensamento aqui também. A ideia agora é a gente ver como que a gente materializa isso também. Legal, maravilha. Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês exemplos de agentes de IA que executam alguma atividade de alguma etapa do processo comercial que podem ser orquestrados por um sistema de IA que vai entender qual o melhor momento deles fazerem, tá? Vou mostrar para vocês 8 exemplos de agentes, os mais comuns, mas dá para personalizar para vários, tá? Então, por exemplo, o primeiro agente, o agente LDR, ele vai ser o responsável, por exemplo, por criar essas listas de prospecção, pautando agora para os sinais, tá? Então, por exemplo, eu tenho agentes aqui que conseguem enriquecer 1000 leads por hora. E não é só, por exemplo, com telefone, e-mail, cargo. É com análise financeira, analisando sites, redes sociais, APIs, buscando perfil comportamental do lead de acordo com as redes sociais deles, analisando traço de personalidade, enfim. Então, tudo isso é possível fazer. Tá? Depois, conectado ao agente LDR, tem o agente BDR que vai prospectar. Aí, aqui, pessoal, dá para a gente pensar de duas maneiras, tá? Que eu aconselho os meus clientes. Dividir o perfil de cliente ideal deles por tier. Normalmente é o nível de complexidade na prospecção, ticket médio, decisores do processo. Então, o que for tier 3 e 4, ou seja, empresas que dão ticket médio menor, mas volume maior de vendas, que não tem tanta complexidade, a gente pode colocar IA para executar 100% o processo de pré-vendas. Então, a IA pode disparar e-mails, LinkedIn, mandar mensagem no WhatsApp, fazer ligação, qualificar e agendar essa reunião para um vendedor. Então, o que for Tier 3, Tier 4, eu sugiro que dá para fazer isso automático. Tá? O que for o Tier 2, ou seja, contas que dão um ticket médio maior, processos comerciais mais longos, que tem várias pessoas que têm que ser impactadas, o que eu sugiro? Usar a IA para fazer apenas o primeiro contato. Então, assim, disparar e-mails personalizados. A IA faz muito melhor. Você cria os e-mails e dispara. Fazer o primeiro contato no LinkedIn. Fazer o primeiro contato personalizado no WhatsApp. A IA consegue fazer muito melhor que nós.
porque ela vai fazer uma pesquisa de mercado, ela vai descobrir, de repente, um evento que a pessoa fez há 2 anos atrás, vai pegar essa referência e vai fazer a primeira abordagem, tá? Muito mais rápido. E aí sim, depois, a qualificação, o follow-up, o relacionamento, o time de vocês ou vocês mesmos podem fazer de uma forma natural, tá? E aí isso dá para fazer por e-mail, por LinkedIn, por WhatsApp, por ligação, sem nenhum problema, tá? Depois a gente tem o agente SDR, que é o agente que faz atendimento de leads que vem de tráfego pago, né, ou do marketing, por exemplo, seja por WhatsApp, seja por e-mail, por ligação. Esse agente também ele faz repescagem de leads antigos, parados, né? Então todo mundo tem uma lista de leads antigos, que esse agente pode fazer uma repescagem, por exemplo, tá? Eu tenho um agente aqui também que faz isso, então basicamente ele analisa todos os leads perdidos no meu CRM, de que lead que não respondeu, que não avançou, e ele entra em contato 1 ou 2 vezes por semana, tá? Por ligação e por e-mail, por exemplo, para tentar trazer esse lead de novo para o processo comercial, tá? Depois tem um agente de aquecimento de reuniões, ou seja, marquei uma reunião, agora eu preciso garantir que esse lead venha para a reunião, né? A reunião aconteça. Então, posso ter um agente que aquece essa reunião, enviando conteúdos, depoimentos, materiais, lembrando o dia e o horário da reunião, enfim, dá para fazer também, né? Depois, nós temos o copiloto do vendedor, do closer, que basicamente faz o quê? Essa IA, ela preenche o CRM com os dados que o vendedor precisa ter para fazer a primeira reunião. Tem uma IA também que fica em real time aqui, analisando a expressão emocional e facial do lead e dando direções de como o vendedor pode conduzir melhor o call. Então, por exemplo, vamos supor que você está apresentando o diagnóstico e o lead, ele franze a testa. Quando ele franze a testa, isso é um sinal de nervosismo, talvez desconfiança. Então, você precisa conduzir de uma forma emocional o lead. Ou, se você está apresentando uma solução e o lead cruza os braços, isso é um sinal de fechamento. Ele não está acreditando muito naquilo que você está falando. Então, nesse momento, a IA também dá estratégias para que o vendedor conduza esse call de uma melhor forma. Tá? Então, a IA também consegue analisar as microexpressões faciais do corpo e do rosto do lead durante a reunião para ajudar o vendedor. Tá? Mesma coisa quando acaba a reunião.